Programa Mercado e Ação de hoje, como prometemos na semana passada, continuamos com a Lígia Neri, psicóloga organizacional, especialista em gestão, seleção de executivos, coaching. No programa passado, vamos recordar rapidamente, nós falamos principalmente sobre a questão da carreira, da mudança de carreira, do cenário político que está cercando algumas pessoas estão mais assustadas, outras menos assustadas e talvez estejamos deixando passar oportunidades novas pelo medo. O medo, ele cega? Eu vou te perguntar assim, por que um carro tem freio? Pela necessidade de não permitir um acidente. Seria uma resposta. Mas para quê? Para que ele possa parar. Essa é uma visão. Eu trago a visão de que um carro tem freio para que a gente possa acelerar. O pessimista e o otimista. Exatamente. Então, esse é o contraponto. Então, eu acho que a crise, ela tem também uma... E essa é o contraponto com o medo, né? Sabendo que nós temos um freio, que nós temos a possibilidade de haver coragem, né? O medo é uma coisa que nos protege. O medo não é uma coisa negativa. O medo é como a dor. Se a gente... Nós somos tão perfeitos, o nosso sistema é tão perfeito que se dá uma dorzinha de dente, é o nosso corpo dizendo, olha, cuida daquilo ali para que não fique maior. Se tu não fizer, vai voltar e vai ser maior. Por quê? Porque a vida é amorosa e ela vai fazer com que tu cuide daquele problema para que tu realmente não perca o teu dente. A mesma coisa em relação às interfaces com o meio, com o ambiente. Então, a gente tem que aprender a estar nos ambientes, a estar nas situações que nos cercam no dia a dia, sejam de receio, de angústia, e tentar dar um passo para trás e entender por que isso está acontecendo. Quando eu falo em autoconhecimento, é entender no que aquilo me toca. Porque nós nascemos para que nada nos faça sair do prumo. Se está fazendo com que a gente esteja angustiado ou tenha um ataque de fúria, entenda por que isso está acontecendo contigo e tente administrar essa situação. Porque a gente nasceu para estar tranquilo. Tranquilo. Tranquilidade. E fazer escolhas. Tranquilidade faz parte da felicidade, né? Exatamente. Felicidade é um estado de paz. Felicidade não é aquela alegria bobada. É paz. A sensação de que hoje eu fiz o melhor que eu pude, dentro de um cenário realístico. A gente falou no programa passado, o que eu consigo fazer ao alcance da minha mão. Correto. Eu não posso tudo, mas hoje eu alaguei completamente o meu espaço. Eu fiz o que eu pude e eu durmo com a consciência tranquila de que eu fiz o melhor pela minha empresa, na minha área, com esse empregador que eu tenho, do jeito que ele é. Eu tentei fazer o melhor com os meus colegas, com a minha equipe, com o meu produto, com os meus vizinhos, com os meus filhos, com a minha família. Falaste uma coisa que eu acho bastante interessante, o melhor. O melhor sempre tem as suas visões. Uhum. O melhor na visão de um profissional, de um empregado, é um certo limite. Uhum. O melhor na visão de um empregador, normalmente não é o mesmo do empregado. Isso gera um conflito. A competência, e competência mesmo hoje, mais estudada, mais admirada e mais, eu diria, mais inteligente. Se alguém me perguntasse qual é a competência até mais moderna, se é que pode se dizer, que a gente tem ouvido falar, é a empatia. Empatia é diferente de simpatia. A empatia é a capacidade que nós temos de nos colocar no lugar do outro. E isso abrevia caminhos. Então, na medida que a gente treina essa capacidade, a sensibilidade de nos colocar no lugar do outro,
para poder agir, a gente sempre vai escolher o melhor. Pode ser que a gente erre, mas sempre a intenção é uma intenção muito positiva. E isso faz com que a gente possa ficar em paz, porque a gente tenta fazer o melhor. E é uma caminhada muito produtiva. Uma pergunta agora, saindo um pouco desse aspecto, independente dos motivos ou das circunstâncias, uma empresa fecha, não existe a culpa. Não vamos discutir culpas ou motivos, mas profissionais estão demitidos. Sim. E isso gera, num primeiro momento, uma certa sensação de incompetência. Eu fui demitido. Eu não dependeu de mim ou dependeu, mas eu fui demitido. Eu estou na rua, eu tenho uma família. A sensação de incompetência, como é que se lida com isto? É considerada uma das maiores dores do ser humano, realmente. Já foi muito maior. Desde que eu trabalho especificamente em gestão de transição, focalmente nisso, eu trabalho há 30 e tantos anos, mas assim, focalmente nisso, já mudou, porque uma pessoa dormia com um chefe e acordava sendo funcionária daquele que era o seu concorrente. Né? E isso acontece hoje diariamente, ou seja, há uma superposição de equipes e tu simplesmente sai da empresa. E isso não tem nenhuma analogia com competência. E isso acho que o mundo, o universo e o dia a dia, hoje em dia, já recebe um pouco melhor. O que não significa que doa menos, porque eu tenho as minhas contas para pagar, os meus filhos, a minha família para sustentar. Ainda é uma situação conta para aquelas pessoas, bastante complexa. Mas é preciso manter a calma, manter o foco, revisar aquilo que eu realmente quero, procurar não se vitimizar, embalar para presente num sentido verdadeiro, nunca mentiroso, nunca enganoso, aquilo que eu realmente agrego valor, que é o meu diferencial competitivo. O que é talento? Talento é o que eu gosto, e porque eu gosto, eu faço tão bem que eu me torno quase único. É a minha singularidade. É me conectar com a minha singularidade, com o meu diferencial competitivo e poder traduzir isso na minha fala, traduzir isso no meu currículo, traduzir isso nos meus contatos e procurar sair de uma postura reativa, que é esperar que novas vagas caiam no meu colo, e ir para uma postura proativa, que é de fazer com que o meu diferencial competitivo se conecte com empresas ou pessoas que possam ter necessidade daquilo que eu sei fazer e faço muito bem. E ver se juntos, dar um match, como se diz, se juntos nós não podemos construir algum projeto, realizar alguma coisa juntos. Esse é o futuro do mundo do trabalho. Teoricamente, necessariamente, talvez nós não tenhamos tantos empregos como tínhamos no passado, mas nós teremos muito trabalho para fazer. São situações bastante delicadas, porque nós podemos ter a compreensão. Agora, quem sofre a dor mesmo, nem sempre consegue ter essa maturidade suficiente para se desprender dessa questão emocional e fazer uma análise mais racional, mais adequada da situação. Existe algum tipo de formação, de preparação para situações como esta? Eu talvez não esteja sabendo formular corretamente a pergunta, mas como é que eu me preparo emocionalmente? Aconteceu o fato, deve ter algo que eu possa estudar, que eu possa frequentar, que eu possa buscar me apaziguar um pouco para poder pensar com racionalidade? Eu acho que o profissional não deve parar. Ele não deve ir para casa, colocar os chinelos e parar. Ele tem que todos os dias manter a rotina de acordar, de procurar se relacionar com pessoas, manter a construção, fazer a construção de maneira organizada da sua rede de relacionamentos,
A rede é como a rede do trapezista, né? Que faz com que ele possa fazer ou usar os seus grandes saltos. O que faz com que ele não morra na ousadia dos seus saltos é a sua rede, né? Então, o profissional que está em transição, ele tem muito a trabalhar pela sua carreira. A elaboração de um currículo inteligente, de um currículo verdadeiro, que mostre aquilo que ele realmente realizou, que projetos ele realizou, fazer com que isso chegue a locais onde possa ser competitivo esse trabalho. Às vezes existem pessoas, empresas que ajudam nesse processo, né? Buscar ajuda, mas às vezes a pessoa não tem recurso financeiro para isso, né? Sair de casa, fazer um esporte para gastar a sua energia, para harmonizar o seu corpo. Não deve ficar somatizando. Não mesmo. Não pode. Né? E como é que ele identifica? Ele necessita ter um autoconhecimento bastante grande, e vai ter que, isso é um trabalho a ser feito, para que ele possa buscar também empresas que se encaixem na sua característica. Uhum. Não adianta ele buscar uma empresa, não adianta volume de currículos, volume de empresas visitadas, se as empresas não têm nada que ver. Não adianta. É importante que ele acompanhe aonde a imagem dele está indo. Não é volume. É muito mais qualidade de aproximação do que quantidade. Então, eu digo que um bom currículo é um currículo feito a lápis, onde o profissional não pega 20 pessoas prezados e dispara para todos uma coisa igual. Para cada um, o seu nome, a sua empresa, a sua característica adequada àquilo. O que eu agrego para aquela empresa? O que ela tem a ver comigo? Entrar no site, estudar aquela empresa, o seu mercado, o seu produto. Eu verdadeiramente agrego, no que eu agrego valor, aí ir até a sua experiência, verdadeiramente, talvez ampliar no seu currículo o espelho daquela realidade, né? E poder fazer chegar em alguém mais conhecido, alguém na sua rede que possa alcançar, abrir algum espaço e fazer esse contato de maneira mais customizada. Foram dicas fantásticas para o nosso ouvinte, que eu espero que não esteja desempregado. Mas, por outro lado, ele pode olhar tudo que nós falamos neste programa e no programa passado, que já está nas mídias sociais, e vai ter uma bela lição de como otimizar a sua carreira, enfim, como trabalhar melhor o seu futuro profissional. Lígia, te agradeço demais teres continuado conosco para que pudéssemos fazer esse complemento. Espero que possamos ter ajudado aí. Estamos à disposição. Com certeza que sim. Obrigado. Eu que agradeço. Retornamos num instante.